Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, ouvintes do canal Guerreiras de Cristo. Deus seja louvado, amém, por mais esta oportunidade que o Senhor me concedeu, amém, de trazer uma palavra, uma mensagem aos nossos corações, ser um instrumento, sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor, amém. Glória a Deus. E o nosso texto de hoje está baseado em João, capítulo 14, do verso 16 ao 18. E depois vamos também, mais tarde, andar por outras passagens. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco, e estará em vós. Glória a Deus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Depois temos no capítulo 16, ainda de João, glória a Deus, a passagem que diz, não é, do 12, João capítulo 16, versículo 12 ao 15. Diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai Santo, Pai bendito, Rei da glória. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, aleluia, Deus poderoso, por esta oportunidade, aleluia, Deus poderoso, Pai, aleluia, Deus poderoso, para que o Senhor me dá para ser um canal, aleluia, um instrumento vivo, Pai, para esta mensagem. Chega até o teu povo, para que essa mensagem venha até nós, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, papá. Não seja eu que eu venha diminuir agora, Pai, e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus poderoso, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Oh, Pai, estamos com fome da tua palavra e sede, Senhor. Venha com esta palavra, Pai. Aleluia, satisfazer os famintos. Aleluia, satisfazer aqueles que estão com sede. Aleluia, Deus poderoso, prepara os corações daqueles que vão ouvir, Senhor. E que esta palavra venha dar frutos de arrependimento em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado pelo teu amor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Pai, de mim. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, Senhor. Ó Pai, mas aceita-me, Senhor, como pecadora arrependida, Senhor. Venha nos lavar, venha nos purificar. Mais uma vez pedimos, Pai, que o Senhor tome, aleluia, a frente de tudo, Senhor. Nesta palavra, nesta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Aqui em João, o Senhor Jesus estava a dar as últimas instruções. Amém. Glória a Deus.
estava a dar as últimas instruções aos seus discípulos, não é? E como um pai que se despede dos filhos, não é? O Senhor disse que iria enviar um consolador, não é? Quando nós estamos a despedir dos nossos filhos, ou a nossa mãe está-se a despedir, enfim, uma mãe, como uma mãe ou um pai, está-se a despedir dos filhos, ou enfim, a irmã mais velha, dá umas instruções, ou mesmo um chefe, não é? Que vai se ausentar e ele sempre diz, olha, vou-me ausentar, façam isso, deixei aquilo outro, e vou, então vai ficar o fulano, vai ficar responsável, aleluia, aleluia, vos dirigir, para vos encaminhar, qualquer coisa vão ter com fulano, qualquer coisa, aleluia, fala com este, ou liguem para mim. E assim também o Senhor Jesus o fez. Glória a Deus. Fez com os seus discípulos, para que os discípulos não pensem que o Senhor Jesus os abandonou completamente. Ou seja, o Senhor estava a garantir que eu estou aí para o meu Pai, mas eu vou rogar ao Pai para que eles vos dê um outro consolador. Vejam isto, eu hoje ao ler esta passagem, abriu-se-me uma luz, que afinal o Espírito Santo assim, tipo, se o Senhor Jesus não rogasse ao Pai, talvez, não, né? Ficaríamos sem um consolador. O Senhor Jesus teve que rogar ao Pai. Ele disse, eu rogarei ao Pai, ou seja, não estava ainda no plano, quer dizer, segundo o que eu estou a ler aqui, entendo que o Senhor Jesus rogou, pediu ao Pai. Pai, é melhor que o Pai envie um consolador para que eles não fiquem sós, para que ele, não é, eles possam ter essa ajuda, eles possam, aleluia, Deus poderoso, ser lembrados, tudo ali vai dizendo o que é que o Espírito Santo, aleluia, que é o Espírito da verdade, vem fazer aqui ao mundo, né? O Espírito Santo está aqui no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, estará em nós, porém o Consolador, o Senhor Jesus teve que rogar ao Pai para que este Consolador ficasse conosco para sempre, não só por uns instantes, não só por um momento, não é? Creio eu que é isto que o Senhor, quer dizer, talvez teríamos o Consolador só até um certo momento, ou talvez o Consolador viesse e voltasse, mas não. Aqui o Senhor disse, não, é melhor que o Espírito Santo, o Consolador, fique permanentemente, para sempre convosco. Glória a Deus, amém. E o que é que o Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo em nossas vidas? Glória a Deus. A resposta está aqui, em João 16, 12, 15. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, no 13, eu vou ler só o 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, glória a Deus, ele vos guiará em toda a verdade, para que não haja enganos, por isso, daí vem pedirmos o discernimento de espírito, aleluia, porque quando temos o discernimento de espíritos, conseguimos discernir mais ainda a verdade, glória a Deus, porque assim, o papel do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo iria nos anunciar o que há de vir. Aleluia, aleluia. E também nos lembrar.
nos lembrar. Nos lembrará daquilo que o Senhor já nos ensinou, tudo isso. Glória a Deus. Mesmo esta Bíblia do Novo Testamento, para ser escrito, aleluia, foi pelo Espírito Santo, a inspiração divina. Glória a Deus. Foi escrito, aleluia, o Novo Testamento foi escrito depois, com certeza, de Cristo, depois de Cristo, né, ter ressuscitado. Aleluia. E aí o Espírito Santo foi também lembrando tudo, né? Aqueles que escreveram a Bíblia, todos os, né? Os autores daqui do Novo Testamento e tal. Acredito que também do Velho Testamento também foi, aleluia, o Espírito Santo, claro, foi por Deus também. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus. Glória a Deus. E então, é muito importante, aleluia, o Espírito Santo, termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, e isto, por quê? Por que é importante? Porque sem o Espírito Santo, nós não estaremos a correr o risco de seguirmos caminhos que não são caminhos da verdade, que não é o caminho da verdade. Corremos o risco de estarmos no engano. Corremos o risco de não termos o consolo, que Ele é o Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Corremos o risco de andarmos na carne e não no Espírito. Aleluia. Podemos abrir aqui a passagem que diz, a passagem de Gálatas. Glória a Deus. Gálatas 5. Glória a Deus. A partir do verso 16. Paulo escreveu, não é? Estava a dar também umas instruções. Um dos apóstolos que foi, aleluia, foi, glória a Deus, confrontado por Jesus Cristo. E ali se converteu ao cristianismo, digamos assim. Glória a Deus. Paulo estava a dar instruções. E uma das instruções que ele deu foi sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele diz assim nesta palavra, em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Meus irmãos, quando nós viemos a Cristo, tínhamos a velha natureza, não é? Não tínhamos conhecimento, vínhamos da ignorância, glória a Deus. E assim também foi com os discípulos naquela época, glória a Deus. Assim foi também, à medida que eles foram pregando o Evangelho, glória a Deus, foram, não é? Tiveram que ensinar como andar em Cristo. Não é de qualquer maneira, aceitei Jesus, fiz a oração e pronto. O Senhor só quer o coração. Não, meus irmãos, o Senhor não quer só o coração, não é? Mas, embora que a palavra diga que de tudo que se deve guarda o coração. O que é que isso significa? Aliás, ali mesmo, neste mesmo versículo, está a dizer que guarda-se o coração porque é deles que se vem as saídas da vida, né? Tudo que vai, portanto, que vai comandar o nosso eu, está lá, já vem do coração. É fabricado primeiro no coração e depois vai se mostrar aqui fora, não é? Se eu tenho ira, tenho um rancor no coração, eu vou falar, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, certo? Então isso, as pessoas não têm, há pessoas que ainda não discerniram bem o que é isso do coração, né? O coração tem muito que se lhe diga e o coração também é enganoso, Agora imagina que o Senhor só quisesse o nosso coração enganoso, ok? Não, o Senhor quer uma santidade,
no corpo, na alma e no espírito. Amém? Glória a Deus. O Senhor quer a santidade no nosso interior, sim, é verdade, porque não adianta estarmos a dizer eu amo o meu próximo e não fazermos nada, não temos obras. Não adianta também dizermos, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, cantar, louvar bonito e, no entanto, nós não conseguimos ter uma vida com Deus, um relacionamento com o Senhor, não conseguimos amar o nosso próximo que nós vemos. Como vamos amar a Deus a quem não vemos? Até está aqui também numa passagem. Então, isto é muito importante aqui, a importância do papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é importante na nossa vida para nos fazer lembrar, para nos fazer recuar em alguma atitude que nós tenhamos, porque a nossa carne, ela vai querer fazer aquilo que Deus não se agrada. Amém? A nossa carne vai dizer, que eu me apetece beber cerveja, me apetece namorar, assim, sei lá, trair a minha esposa, o meu esposo, não é? Mas o Espírito Santo ali vem logo, se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos ficar com a consciência pesada. É claro que nós vamos cair, podemos cair, porque como estamos a alimentar mais a carne, acabamos por cair, não é? Acabamos por cair porque estamos mais a alimentar um pouco mais a carne, nos distraímos. Glória a Deus. Quando Davi caiu, né? Ali com Betseba, Davi estava ali sem fazer nada, não estava a vigiar. Não vigiou, não é? Passou por uma tentação e o que aconteceu? Em vez de ele fugir, se desviar, como foi José se desviou, né? José, quando foi ali enlaçado pela Jezabel, lá pela a mulher acho que é de Potifar, não é? José fugiu, tirou a capa, fez tudo para escapar daquilo. E assim também somos nós quando temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando temos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir alimentar os desejos da nossa carne. Glória a Deus! Não! O inimigo até pode vir com setas e dardos inflamados, mas nós temos ali o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, aleluia, para combater, para nos, aleluia, proteger desses dardos inflamados, destas setas do inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E não é só falando das obras físicas, também espiritualmente, quando estamos fracos, quando estamos com depressão, caídos, tristes, nos sentindo só, porque às vezes nós estamos numa situação que precisamos de uma oração de alguém, ou uma ajuda, ou precisamos conversar, desabafar, olhamos para a frente, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, não encontramos, aleluia, alguém para desabafar, não encontramos, glória a Deus, aleluia, algum conselho que vá preencher aquilo que nós estamos a passar, aquilo que nós precisamos, mas vamos encontrar um amigo fiel, um consolador, glória a Deus, em quem? No Espírito Santo, em Jesus, em Deus. E o Espírito Santo, aleluia, Deus poderoso, glória a Deus, é o amado da nossa alma, é Ele que veio para nos, aleluia, guiar em toda a verdade, amém, para andar conosco até a consumação, até que nós cumpramos o nosso papel aqui nesta terra, até que nós possamos realmente, aleluia, findar o labor aqui desta terra e entrar na Canaã, entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Mas, o que é que nós temos que fazer, glória a Deus, para que o Espírito Santo atue, fique, aleluia, flua mais em nós? Porque muitas vezes nós impedimos o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo está a falar conosco. Pode não ser diretamente com a sua voz,
mas o Espírito Santo vai falando conosco através de muitas coisas, de pessoas, enfim, da palavra, glória a Deus, em sonhos, ou mesmo, enfim, algum testemunho. E, no entanto, nós muitas vezes, há os sinais, não é? Muitas vezes ignoramos os sinais, ou não temos aquela sensibilidade, não temos a sensibilidade, ou glória a Deus, de dizer assim, não, eu não estou realmente a ouvir isso, Senhor, isto é verdade. Muitas vezes ignoramos, por quê? Porque o Senhor não enviou um anjo para falar conosco, o Senhor falou conosco através de uma outra pessoa, e que nós não estamos a olhar para a pessoa e não para a mensagem que a pessoa está a trazer, não é? E ignoramos, vamos ignorando. E este aqui é que está o perigo. Aqui é que está o perigo. Porque quando nós tivermos alguma dúvida, né, o Espírito Santo vai martelando. Se nós tivermos, aleluia, aquela sensibilidade, glória a Deus, nós vamos buscar o Senhor. Porque às vezes nós dizemos, o Espírito Santo, não, eu não estou a sentir, o Espírito não me condena, não, o meu coração, e não sei o que. Não, o coração é enganoso e nós também podemos estar insensíveis ao Espírito Santo naquela hora. Então o que é que acontece? Temos que ir aos pés do Senhor. Glória a Deus. Buscar mais da presença do Espírito Santo, buscar mais da direção do Espírito Santo, buscar mais, aleluia, da confirmação do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque nem tudo, meus irmãos, está aqui. Nem tudo o Senhor Jesus falou aqui na palavra. Ele disse em João 14, isso até me chamou muita atenção. Glória a Deus. Glória ao santo nome do Senhor. O Senhor disse que eles não estavam preparados, glória a Deus, se nós formos aqui bem a fundo, aleluia, 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 glória a Deus, não estavam preparados para receber aquilo que o Senhor Jesus tinha a dizer, amém? Não estavam preparados. Então quer dizer, aqui está, muita gente diz, não, a Bíblia está tudo, todas as profecias estão na Bíblia, tal, não, aqui prova, por esta passagem, que o Senhor Jesus tinha mais coisas para falar. Está aqui. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Creio que é o 16. Aleluia. Vamos ali. João, capítulo 16, no versículo 12. O Senhor diz assim, um momento, vamos começar aqui do 8. Do 6. Vamos lá no 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Glória a Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Glória a Deus. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Depois no 12, olha isso, meus irmãos, minhas irmãs. Amada igreja, João 16, 12, ele diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aleluia! O Senhor Jesus ainda tinha muito que falar com os discípulos, muitas instruções a dar. Mas ele sabia que eles não iriam suportar. Assim também somos nós no dia de hoje. Tem muita coisa que o Senhor não vai falar só contigo, que oras muito, que profetizas muito, que tens muitos dons.
Glória a Deus. Nem tudo o Senhor vai falar logo de uma vez. E pode não falar assim diretamente. Vai chamar alguém, vai te dar um sonho, um sinal, um sentimento, um toque. O Espírito Santo está ali para guiar. Ele veio para falar tudo isto que o Senhor Jesus não terminou de falar. Não terminou de dizer. Glória a Deus, aleluia. E então, é isso. Aqui faz-nos crer que sim, nem tudo o Senhor falou, por isso nem tudo está bem explícito aqui. Quem está a nos guiar em toda a verdade e naquilo que vai acontecer é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse isso. No 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ora bem, se o que há de vir, o Espírito Santo vai nos anunciar, glória a Deus, quer dizer que ainda tem coisas que não estavam aqui para nós lermos, para nós sabermos, olha, isto e aquilo, não é? Glória a Deus. É claro que os discípulos depois receberam, assim que ficaram ali em Jerusalém, porque o Senhor disse, não, fiquem em Jerusalém até que do alto vos seja revestido do Espírito Santo. Então nós temos, aleluia, aleluia, uma diferença entre, receber o Espírito Santo, glória a Deus, e sermos guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Uma coisa é vivermos no Espírito, outra coisa é andarmos no Espírito. Glória a Deus. Não é? Ou seja, quando vivemos no Espírito, nós pregamos, nós vamos à igreja, nós queremos, enfim, pregar ali, estamos a orar, estamos a fazer tudo para Deus, a trabalhar na obra, na seara, não é? Podemos ter ali um tropeço daqui, levantamos, um tropeço dali e levantamos. Mas o andar no Espírito, glória a Deus, é o resultado de não pecarmos. É o que nos faz nós não cairmos, não é? Mas viver no Espírito, podemos cair. Mas se nós andarmos no Espírito, nós vamos correr menos riscos de cair. Glória a Deus. Vamos estar mais cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E quanto mais nos enchermos, nos embriagarmos do Espírito Santo, aleluia, mais vigilância teremos, mais vontade de orar teremos, mais intimidade com o Senhor teremos. Aleluia. E menos da nossa carne teremos, menos do nosso eu teremos. Aleluia. Por isso é que em Apocalipse está a dizer que muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei eu, não preguei eu, mas eu não fiz a tua obra, mas eu não fui à igreja, eu não dei isso, não dei o meu dízimo. Isso tudo é bom, mas alguma coisa faltou para que realmente a salvação não viesse para aquele que tem dom, para aquele que pregou, para aquele que não é. Porque os dons, meus irmãos, não salvam. Glória a Deus. Dons não salvam. Lamento dizer. O dom é um presente de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É como um presente de Deus e é sem arrependimento. Qualquer pessoa pode ter um dom, até mesmo antes de vir para Cristo. A pessoa pode ter já um dom, pode ter sonhos. Aleluia. Pode ter visões, pode ter... Enfim. Está aí grandes pregadores, grandes mensageiros que não perseveraram até o fim. Glória a Deus. Mas está escrito aqui na palavra que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. É aquele que perseverar, meus irmãos. Não é aquele que prega muito, que ora muito, aleluia, mas agora no seu coração tem ódio. O seu coração, aleluia, está ali na masturbação. O seu coração está na prostituição, está a olhar para
enfim, para o vizinho do lado, não fala com a mãe, não honra o seu pai, não honra a sua mãe, isso de nada vale. O que é que adianta? O Senhor pode usar, usou uma mula, o Senhor usa quem quer, a hora que quer. Glória a Deus. Isso não é o sinal de nós andarmos no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, para fluir em nós, para estar conosco plenamente, ele quer ver os nossos corações abertos, os nossos corações com humildade, os nossos corações em santidade, não é? Obedientes às instruções dele. E o Senhor instrui que nós temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito. Então, meus irmãos, eu tenho um exemplo real de mim mesma, que eu cresci numa igreja porta larga, aonde usávamos calças, aonde se usava, pronto, não era aquela ideia de que o Senhor só quer o coração, não é? Mas é uma igreja que lia a palavra, estudava a palavra, estudava, mas não tinha o Espírito Santo assim, eles creem na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, sim, mas não abraçava o Espírito Santo com a plenitude que o Espírito Santo tem, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador, ele é como o nosso Pai, porque o Senhor Jesus Cristo disse: mandarei o Consolador e vocês não vão ficar órfãos. Ora, o que é que significa ser um órfão? O órfão é aquele que não tem pai, não é? Então, o Espírito Santo, ele é nosso Pai, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso amigo fiel. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. E eu, de repente, pronto, o Senhor me levou à igreja, né? Pronto, não interessa aqui o nome, e aonde eu fui né, conhecer a verdade, e essa verdade me libertou. Meus irmãos, eu tinha complexo de mostrar as minhas pernas. Eu dizia que eu não gosto de usar saia, porque não gostava das minhas pernas, e então era mais por aí. E eu usava só calça. Aí quando eu fui, né, conhecer esta verdade ali no meio, né, pronto, foi-me dado a oportunidade de me batizar, não é? E fui nas aulas de batismo e tudo mais, glória a Deus. Aí eu depois me questionei, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma saia no meu guarda-fato e também não acho que isso... Eu não estava também por aí virada, disposta e tal, enfim. E eu, por acaso o pastor disse, não precisas de ter uma saia para te batizar. Podes batizar e tal. Olha, pronto, e assim foi. Enfim. Só que o que acontece? O Espírito Santo de Deus foi fazendo a obra. Meus irmãos, minhas irmãs, que eu, aos poucos, fui me sentindo mal de continuar a usar calças. Aos poucos o Senhor foi, né? Porque o Espírito Santo é ele que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito Santo, aleluia! E então, meus irmãos, há um perigo muito grande se nós estivermos longe do Espírito Santo, se nós não ouvirmos o Espírito Santo, se nós não buscarmos o batismo no Espírito Santo, se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao santo nome do Senhor. Porque nós temos aqui, como dizia em Gálatas 5,16, como eu já disse, né? A nossa carne, porque a nossa carne ela milita contra o nosso espírito, não é? As coisas espirituais, nós queremos fazer coisas espirituais, mas a carne luta para nós não fazermos. E quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai nos ajudar? É o Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer a carne, não é? O Espírito Santo é que vai nos ajudar a vencer a nosso eu, a nossa carne, os nossos vícios. Aquilo que é impossível, que nós, por nossas forças, não conseguimos, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Mas nós também temos que fazer o quê? Orar, buscar. Aleluia! Nos desviando daquilo que alimenta a nossa carne. Okay. Amém? Aquilo que alimenta a nossa carne. Andai em espírito,
Diz assim, Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós vamos ter muita luta. Luta contra a carne, luta contra as potestades, luta contra os principados. Mas eu creio que a maior luta é a luta contra a nossa carne, contra o nosso eu. Aleluia! Nosso caráter, que já vem dos antepassados, passou da tia, tios, enfim, é uma linhagem familiar e tal. Oh, esta pessoa está irada, a pessoa tem a bebedeira, enfim. Temos muita coisa que já vem ali na carne impregnada, não é? Delas são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais os declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, está bem claro aqui na palavra. Amém? Quem comete essas obras da carne não herdará o reino dos céus se não se arrepender. Não herdará o reino dos céus se não se arrepender. Amém? Está aqui. E coisas semelhantes a estas. Quais são as coisas semelhantes a estas? Não estão cá escritas. Mas uma delas é a santidade no corpo. Amém? Quem está na vaidade, na promiscuidade, não é? Usa aqui da falta de pudor. Coloca ali um vestido apertado. Enfim, calça, já nem se fala. Tudo bem, vai para a igreja de saia, mas a saia tem ali uma racha bem grande a fazer sensualidade. Está a ver. Isso não agrada ao Senhor. Não agrada. Aleluia. Estamos de qualquer maneira a mudarmos nosso modo natural, o nosso cabelo natural. Quer alisar. Aquele que tem cabelo liso quer fazer permanente. Quer pintar os cabelos, enfim, cabelos brancos, pintam. Isto não agrada ao Senhor, meus irmãos. Minhas irmãs, glória a Deus. Está aqui. Nem tudo está citado na Bíblia, mas o Senhor é o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. E o Espírito Santo já nos revelou. Glória a Deus. E pode revelar a qualquer um que busque. Aleluia. Não é? Seja das redes sociais, é o Espírito Santo que vai guiar, é o Espírito Santo que vai nos alertar, dizer, olha, isto não é, glória a Deus, isto é a marca da besta. Não façam isso. Quando foi, por exemplo, das vacinas da Covid, não é? O Senhor foi alertando. Alertou a igreja, não tomem a vacina do Covid. Mas muitos não deram ouvidos ao Espírito Santo. Aleluia. Muitos não foram buscar a direção do Espírito Santo. Senhor, está aqui, esta irmã foi, né? Ouvi este testemunho. Será que isso é verdade? Esta igreja disse isso. Será que isto é verdade? Não é? Temos que ir buscar ao Senhor, né? Fazer a pergunta ao Senhor, não é somente tirar as nossas conclusões. A palavra de Deus diz, não vos estribes no vosso próprio entendimento. Aleluia! Então, isto é importante para que o papel do Espírito Santo em nossas vidas possa realmente fazer fluir na nossa salvação. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não poderemos, podemos ficar em maus lençóis, com certeza, né? É claro que o Senhor na cruz, aquele ladrão da cruz, foi alcançado ali, né, naquela graça, e pode acontecer também que alguém no leito, de repente, pronto, estava ali no leito, teve
A misericórdia do Senhor foi alcançada na vida dele, naquele momento, ele aceitou Jesus, pronto, partiu, salvo. Mas isso são exceções, meus irmãos. Isso são exceções. Agora, nós que estamos ainda aqui, que já conhecemos, né? O Senhor disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem aqueles que não vão conhecer, rejeitaram o conhecimento e por falta de conhecimento vão perecer. Mas tem aqueles que já conhecendo também não obedecem. Conhecem, ouviram, mas uns não obedecem, outros não creem. Então isso tudo é de lamentar, meus irmãos. Eu vou já concluir, que está muito longo já a palavra, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. E vamos, minhas irmãs, aleluia. Vamos andar, glória a Deus, no Espírito. Glória a Deus. Que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então é isso, meu irmão. Nós precisamos, aleluia, de crucificar a nossa carne para que o fruto do Espírito venha fluir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então há uma diferença, aqui está. Se vivemos no Espírito, vírgula, andemos também no Espírito. Porque isso quer dizer que tem pessoas que muitas vezes só vivem no Espírito, mas não andam no Espírito. Aleluia! É muito interessante. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Então é isso. O papel do Espírito Santo é nos fazer andar no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. O grande papel do Espírito Santo é nos fazer andar, não só viver no Espírito, mas também andarmos no Espírito. Glória a Deus. Porque aquele que vive no Espírito é aquele que, sim, Senhor, aceitou Jesus, está ali a fazer a obra, tal. Glória a Deus. Vai caindo, mas tem ainda aquele velho homem ali, um pouco ainda ali. Temos a nossa carne ainda ali, a falar muito alto, não é? Mas quando andamos no Espírito, então a nossa carne fica crucificada. Aleluia! Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia! Até aqui a palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um. Amém? Eu vou orar agora para que o Senhor venha realmente, aleluia, glória a Deus, nos dar um coração puro e renovar em nós um espírito reto. Glória a Deus, e que o Espírito Santo não se aparte das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, querido Deus, de misericórdia, de amor. Meu Deus bondoso, muito obrigada, Senhor, por este alimento, por esta palavra. Pai querido, nesta hora, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero colocar aqui nas tuas mãos, papá, cada ouvinte que vai ouvir esta palavra. Aleluia, Deus poderoso, cada alma, Senhor, Rei da Glória. Aleluia, que sentir o teu toque, meu Pai. Aleluia, Deus poderoso, que elas possam, papai querido, em nome de Jesus, meu Deus, crucificar as suas carnes, papá. Oh, Deus Santo, aleluia. E deixar, ó Pai, o Senhor entrar, papá, habitar neles. Meu Deus, em nome de Jesus, papá. Assim, começando para a minha vida, meu Deus. Aleluia, Senhor, por favor, papá. Tira de mim toda a carnalidade, todo o meu eu, Senhor. Nos dai, papá, por favor, papá, a temperança, a longanimidade, a paciência, o amor, a benignidade, a paz, a alegria, a fé,
Em nome de Jesus, todo o fruto do Espírito esteja em nós, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem nos guia. É o Senhor quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Aquele que bebia já não beba mais, papá. Aquele que está na prostituição já não se prostitua mais, meu Rei. Aleluia, 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 meu Pai. Oh, Senhor, que nós venhamos, papá querido, obedecer aos teus mandamentos, meu Deus, amando a ti, aleluia, aleluia, em primeiro lugar, Senhor, e ao nosso próximo como a nós mesmos, meu Pai, que nós possamos, meu Rei da Glória, em nome de Jesus, meu Deus, ter a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, ter a paz com todos e a santidade no corpo, na alma e no espírito, Pai, em nome de Jesus, papá, por favor, confirme em cada um, papá, que ainda não tem, Senhor, aleluia, o conhecimento da verdade, o conhecimento da porta estreita, o conhecimento da tua vontade sobre as vidas deles, meu Pai. Oh, Deus poderoso, por amor do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa mostrar, papá, a cada um que está ouvindo esta palavra, meu Deus, o teu querer na vida deles, meu Deus, aquilo que ainda, Senhor, Rei da Glória, os afasta de ti. Oh, Senhor, se nós tivermos alguma coisa, Senhor, aleluia, que está a impedir o teu fluir nas nossas vidas, meu Deus, oh, Pai, seja a pouca oração, seja da pouca palavra, Senhor, venha nos dar mais, aleluia, 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 mais renovo, para estarmos, Senhor, meu Pai, com mais intimidade, buscando mais a tua face, meu Deus. Vai tirando toda a frieza, todo o cansaço, toda a cegueira espiritual, papá, todo o espírito da teologia, aleluia, aleluia, que vem cegar o entendimento, queima agora, em nome de Jesus e no sangue de Jesus, meu Pai. Tu és santo e poderoso, meu Rei. Opera nessas famílias, nestas vidas, nestas almas. Opera em cada familiar, em cada criança, jovem. Oh, Deus Santo, que está com as suas almas prendidas. Oh, Deus Santo, Pai, não deixa que essa palavra caia em má terra, nas pedras, não, papá. Mas que venha cair em boa terra, Pai. Oh, Deus, muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua misericórdia, Pai, sobre cada um de nós, meu Deus. Obrigada pela tua presença, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a cada um. Aqui, se você que está afastado, venha para Jesus. Glória a Deus. Procure uma igreja. Aleluia. Aleluia. E ponha em ordem a sua vida. Aleluia. Vamos, glória a Deus, agarrar-nos mais a este Deus. Agarrarmos mais a palavra do Senhor, santificar-nos mais, porque quem é santo vai se santificar mais, e quem está sujo, aleluia, está a dizer que sujo, mas eu vou dizer não, tá? Você venha como está, que o Senhor vai limpar-te, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, Deus abençoe.